Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro A Mulher de Branco, de Wilkie Collins. Este livro foi publicado pela primeira vez em formato de folhetim em 1859. Em 1860 foi publicado como um livro, um romance, e de imediato se tornou o primeiro romance de sensação da literatura mundial, né? E depois eu irei falar sobre esse subgênero e do que se trata, né? Aqui nesse livro você vai achar temas como mistério, romance vitoriano, literatura gótica. Tem vários elementos góticos aqui que vocês vão ver mais à frente, né? E no caso é um dos primeiros romances policiais, né, e psicológicos da literatura inglesa, que por sua vez se tornou a literatura mundial, né? O contexto histórico em que esse romance se passa na era vitoriana, onde temos os valores rígidos, né? A própria biografia da Rainha Vitória é marcada por uma mulher cheia de valores rigorosos, né, em relação à conduta perante o seu esposo. Então, ela é uma figura bem que determinou até as vestimentas de casamento. Imagine os valores, né, de como a mulher deve se portar diante do seu marido. Então, as mulheres tinham que ter aquela elegância, aquela etiqueta, né, vitoriana. Então, assim, nesta sociedade é muito importante também a posição social, né? A questão do dinheiro que você tem determina as posições e os lugares que você pode entrar. Tem títulos aqui, né? Personagens que são baronetes, condes e assim por diante, né? E essa questão do sensacionalismo, que justamente tem o título, né, do subgênero romance de sensação, né? Porque traz popularidade, porque traz no romance, né, crimes populares. Então aqui a gente vai ter uma questão do crime de uma pessoa tentando tomar a identidade da outra e submetendo a estigma da loucura para, né, ter dinheiro, posses e tudo mais. Então esses foram crimes, né, na Inglaterra da época de Wilkie Collins, que inspiraram, né, a sua literatura, inspiraram a sua obra, em especial A Mulher de Branco. Esse romance também tem sua peculiaridade pela própria estrutura, né? Geralmente um romance é narrado em terceira pessoa ou primeira pessoa e você vai acompanhando o narrador. Aqui, no caso, nós temos vários narradores. E essa história é narrada em formato de carta, diários, recados, entendeu? Tem vários outros gêneros textuais aqui presentes na obra. E no primeiro ponto de vista, né, o primeiro ponto de vista da narrativa vai ser, nós iremos acompanhar o Walter Hartley, que ele é um pintor, né, e neste momento ele vai assumir a função de tutor. Ele está indo para uma Limerick House, se eu errei a pronúncia, perdão, ele está indo para uma casa no interior, né, de Londres, para dar aula para a senhora Laura Furley, que ela é de uma família rica e poderosa, e ela quer simplesmente aprender a pintar, né? É uma das, tipo, as mulheres inglesas, né, do século XIX tinham todas as questões de prenda, né? Pintura, bordado, tocar piano. Então, né, era importante essas aulas para a Laura Furley. E no caminho, né, ele está indo de Londres para o interior, e ele está indo de carruagem, e no caminho ele encontra uma mulher de branco. E ele fica intrigado com aquela mulher no meio do nada, né, uma noite. You don't suspect me of wrong, do you, sir? Why do you suspect me of wrong? I suspect you of no wrong. I hid to watch you pass. Do you stay here? Yes, I have been offered a post. Oh, how happy you must be. Where do you stay? Not here. De neblina, uma noite sinistra, e ele a observa e em algum momento nós, né, que estamos acompanhando a narrativa, ficamos em dúvida se realmente aquela mulher é real, se realmente é um fantasma, e isso vai intrigar-nos no início da narrativa, né? Na casa dos Furley, né, o Walter Hartley, ele encontra Marian Halcombe. Essa Marian é a meia-irmã de Laura. De imediato ele acha a mulher inteligente, vivaz, não tão bonita e com a energia masculina. Por isso ele não se interessa por Marian. Mas quando ele vê Laura, ele tem uma paixão à primeira vista. Ela é linda, perfeita, só que ele fica com alguma coisa ali, uma pulga atrás da orelha quando olha para ela. Alguma coisa fica inquietando. Aí passa-se vários dias, né, alguns meses,
ele ensinando a pintar, inclusive as descrições da casa são lindas. O Walter também faz restaurações de pinturas preciosas, né, para o tio de Laura, o senhor Furley, e ali eles têm dias de paz e alegria. But it was not a ghost. It was a woman. Mr. Gilmore said she must be from the... No entanto, sempre com aquela pulga atrás da orelha sobre quem é a mulher de branco, né? Do you want some, sir? Uma das cenas, né, mais lindas é essa daí, em que ele está passeando ali nos arredores, no cemitério, encontra a mulher de branco, tem ideia de quem é essa mulher, e ele recebe uma carta que adverte sobre o mal que está a se aproximar de Laura, né, que é o Sir Percival Glyde. Percival é o homem que vai casar com Laura, e na verdade esse casamento é arranjado. Ela é prometida, o pai antes de morrer prometeu, né, que ela casaria com o Percival Glyde, e ele está muito interessado nesse casamento, trata ela bem, mas ao mesmo tempo a gente vê uma inquietação por parte do Percival Glyde em relação à mulher de branco, né? E aí quando o personagem Walter, ele entrega a carta a Marian, né, a Marian Halcombe, ela fica ali angustiada, né, querendo descobrir quem é a mulher de branco, e inclusive eles vão até a casa, né, uma casa vizinha, para saber quem é a mulher de branco. Mas enfim, o Walter recebe uma carta que tem que voltar para cuidar da irmã e da mãe, e ele vai embora. Fecha aqui a primeira parte da história, seguindo o ponto de vista do narrador Walter Hartley. No segundo momento da narrativa, acompanhamos o ponto de vista da Marian Halcombe. Halcombe, ela começa a narrar em seu diário, né, os acontecimentos que sucedem à ida de Walter embora da mansão ali. E ela começa a falar a angústia de Laura diante da grande incógnita, casa ou não com aquele Percival. Ela precisa casar para honrar o pai, mas ao mesmo tempo ela ama o Walter, né? Inclusive, antes dele ir embora, o Walter entrega um caderno de pintura a Laura, e ela fica sempre com aquele caderno. Ora bota embaixo do travesseiro, para onde vai, mas chega um momento na narrativa em que ela tem que decidir o que ela vai fazer da vida dela, e ela acaba casando, né? Isso não é spoiler porque está no início da narrativa, mas a partir de algum momento eu vou avisar para vocês não assistirem, porque eu vou dar bastante spoiler para relacionar o final da história com os elementos góticos. Fechando parênteses, né? Então ali nós acompanhamos Laura na casa. Laura casa com o Percival Glyde, vai para a Itália, faz uma lua de mel e depois volta para a mansão do Percival Glyde. It had been agreed I would join her as soon as the honeymoon was over. And how strange it seems now to think that I traveled that long road in hope. Marian Halcombe chega na mansão decadente do Sr. Percival Glyde para cumprir a promessa de morar com sua irmã logo após o casamento. Dentro desse ponto de vista da narrativa, né, por parte de Halcombe, nós vamos conhecer o Sr. Fosco e a Baronesa Fosco. O Conde Fosco, ele é casado com a tia de Laura, e na linha de sucessão, se Laura Furley morresse, Percival seria o herdeiro, né, da fortuna. E se ambos morressem, quem iria herdar a fortuna era Conde Fosco, porque é casado com a tia de Laura. Então, assim, tem toda uma linha de sucessão de herança bem complexa. Então, dentro da narrativa de Halcombe, nós iremos acompanhar a parte mais intrigante da história, porque observamos Laura casada com um cara extremamente terrível. No início da narrativa, né, ele era sedutor, atraente, tentava conquistar Laura e Marian Halcombe de todas as maneiras. Após o casamento, na casa dele, ele é extremamente grosseiro e rude, né? Desde a lua de mel, há em alguns momentos em que Laura vai compartilhar com Marian Halcombe, né, como ele a tratou lá, e ele fica injuriado. E principalmente porque em algum momento da narrativa, o Percival vai descobrir por quem Laura é apaixonado, né? O seu antigo tutor de pintura.
E aí, pronto, né? Ele acaba aterrorizando a menina. E principalmente porque ele deseja que ela assine uma procuração para que ele possa ter toda a autoridade sobre os bens de Laura, né? E aí é simplesmente terrível, gente. Só que neste momento aqui, ao mesmo tempo que nós acompanhamos, né, a situação sufocante da mulher na era vitoriana, nós também observamos a esperteza de Marian Halcombe para tentar ajudar a irmã. Então aqui nós observamos mulheres em contexto de opressão, mas ao mesmo tempo mulheres extremamente sagazes, né, que tentam fazer a lei, lutar contra aquela condição. E Mary até que consegue, gente. Então assim, Mary ela vai nos dar muitos momentos de aventura, né? Há uma cena bem interessante que vocês vão ver agora. It is here at last, the rain that washes away our sins. So, Sir Percival, how would you treat a woman who opposes you? Knock her down. Yes, that is one inferior route chosen by the lower orders. But a superior way to deny all their suspicions and never, I shall tell you, how. First, we must separate the women at breakfast. You understand that, Percival? We must separate them tomorrow at breakfast. Then I, Fosco, will resort to that most complicated defense. Then tomorrow at breakfast, all my... Clyde, bring a light. Someone is out there. Then we'll find them. Como Laura e Miss Halcombe conseguem, né, fugir ali da situação, né, da assinatura da procuração, então o Conde Fosco e o Percival Glyde decidem tomar uma providência bem, né, chocante. E aí eles estão fazendo o planejamento. Miss Halcombe está em cima do seu quarto e eles estão esperando ela apagar as luzes para que possam planejar, né, a situação ali. Só que ela consegue perceber a malícia e dá um jeito de persegui-los, né, em cima da casa, assim, e para ouvir a conversa deles, ela acaba descobrindo o plano. Tem um filme, né, que é inspirado na obra, que é um pouco diferente da narrativa original, mas é um filme muito bom também, que inclusive eu tô colocando trechos aí para vocês verem. Então, quando ela descobre aquela situação, ela acaba, né, tomando chuva, fica doente e fica ali numa condição deplorável. E o ponto de vista dela, do diário dela, é terminado por Conde Fosco. E aí vocês imaginam a angústia que nós, leitores, passamos. Porque ela descobriu o plano, sabe o que acontece, mas não pode falar porque está doente. Então, assim, gente, é angustiante essa parte da narrativa. Eu estava sufocada, era lendo e sufocada, sabe, com a condição. Aqui eu tenho que falar sobre o Conde Fosco e a Condessa Fosco. Eu esqueci o nome da personagem, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês. O Conde Fosco é um personagem dissimulado, terrível, perigoso, né? E eu fiquei assim, lembrando muito do Iago, um personagem de o Moro de Veneza, de Shakespeare, que ele é extremamente dissimulado, enganador, horrível, um personagem terrível. O Conde Fosco só não é pior do que Iago, né? Porque ele ainda tem um pouco de humanidade, ele tem uma certa consideração por Miss Halcombe, porque ele se apaixonou por ela. Tirando isso, ele seria tão ruim quanto, né? Mas assim, dissimulado, terrível. E a Condessa Halcombe, ela cria situações para tentar impedir as meninas de enviarem cartas e pedir socorro. Meu Deus, a mulher é simplesmente sinistra, sabe? Ela é bem manipulada por um... A gente não sabe se ela é ruim ou se ela é manipulada, mas ela ajuda muito o seu marido, o Conde Fosco. A Condessa Fosco é uma personagem muito interessante. O Conde Fosco também é. Ele é um personagem que ele tem várias camadas interessantes. Inclusive, as melhores partes do livro é justamente essa luta, sabe, entre Miss Halcombe e o Conde Fosco. Eles ali numa dança, sabe, aquela dança vitoriana de você não pode deixar suas emoções transparecerem, você não pode... Sabe, você tem que estar sempre impecável, manter a postura, porque aquilo ali vai definir, né, as posições sociais que você vai conseguir ou simplesmente manter. É uma parte muito legal da história. Agora, gente, vocês parem de assistir aqui a resenha. Eu vou simplesmente falar para quem vai gostar desse livro. Quem gosta de livro que tem sempre um mistério a desvendar,
que tem alguma coisa ali que você fica querendo saber o final, esse livro é para você. É uma narrativa longa, como vocês podem ver aqui, é uma narrativa longa, mas não é cansativa, porque ela nos cativa, né? Agora eu vou falar com vocês sobre os elementos góticos e o final da história para vocês. Então, quem não quiser saber o final, por favor, para aqui, ok? Então, esse romance, além de entrar, né, ser o primeiro romance do subgênero romance de sensação, porque é inspirado em histórias reais, né? No caso, o crime aqui é troca de identidade. Agora vocês já vão saber o final da história. É a troca da identidade entre Anne Catherine e Laura Farley, né? Que a mulher de branco se chama Anne Catherine. Eu não falei no primeiro momento da resenha aqui para vocês descobrirem, né? E Laura Farley, que elas são irmãs gêmeas. No final da história a gente vai descobrir que o pai de Laura, né, tem um momento aí com a mãe de Anne Catherine e ela nasce. E assim, as duas são muito parecidas. Então, né, em relação a essa questão dos elementos góticos, né, a primeira coisa que nós percebemos são as casas vitorianas decadentes. No caso da Limerick House, né, que é a casa de Laura, ela é uma casa linda, suntuosa, rica, mas quando nós acompanhamos a história do ponto de vista do Parsifal Glyde, né, nós somos levados para a casa de Sir Percival depois do casamento, nós observamos uma casa decadente. Inclusive tem um momento em que a Miss Hawcombe, ela descreve uma sala lá vitoriana aos moldes da Rainha Vitória, e ela diz, nossa, isso aqui é muito sufocante, né? Então essa casa com essa coisa, esses móveis, essa arquitetura antiga e decadente, sufoca a personagem. Então, mansões decadentes, corredores escuros, florestas à noite, né? São elementos da literatura gótica, né? Do subgênero gótico, que estão presentes nessa narrativa. Inclusive as cenas em que elas estão no lago, na pérgola, né? Há vários momentos, por exemplo, Laura está passeando no lago, né, da propriedade, e ela se senta na pérgola. E lá na pérgola ela encontra Anne Catherine, a primeira vez que elas se encontram. E Anne Catherine, ela já chega dizendo assim, olha, você tem que fugir do seu marido, e se você vai conseguir, né, se você descobrir o segredo dele. Então, assim, neste momento, a Laura quer saber o segredo, só que elas estão sendo vigiadas, né? Elas estão sendo perseguidas pelo Conde Fosco. Então, essa questão, o segredo, né? No início da narrativa, nós temos o segredo de quem era Anne Catherine, quem era a mulher de branco. Aqui, a mulher de branco já traz outro segredo, que é alguma coisa sobre o Sir Percival que pode ser usado para que as meninas adquiram a sua liberdade, né? E essa questão do segredo, sempre o romance gótico, ele tem uma casa decadente, um castelo decadente, com uma pessoa, né, um antagonista que é opressor, e geralmente é né, representa, entre aspas, o patriarcado ruim, que é um homem que tem poder, em vez de ele usar o poder para proteger, ele usa para oprimir. Então, é um opressor, né? E a personagem principal, geralmente uma moça indefesa, sendo ali oprimida, mas ela tem ela tenta fugir pela esperteza. Mulheres da literatura do subgênero gótico, elas são extremamente espertas, né? E assim, elas, como é que se diz, lutam, né? E geralmente elas têm uma força do sobrenatural. E esse sobrenatural pode ser explicado no final, um sobrenatural real, mas né? Ou então sobrenatural. No caso aqui, Anne Catherine, ela representa esse insólito, né? Que a gente fica, né, do início ao fim da narrativa tentando descobrir. Será que isso é real? Será que ela é uma mulher real? Ou se ela é um fantasma? Nós descobrimos no fim da história que Anne Catherine realmente é uma personagem real. Só que ela é doente do coração, ela tem vários problemas assim, né? Que, tipo, e inclusive ela usa branco porque a mãe, né, de Laura Farley cuidou de Anne Catherine na infância. E ela disse, olha, você fica muito linda de branco. Então, desde então, a menina só queria usar branco. A mãe verdadeira de Anne Catherine é extremamente louca, assim, né, meio doida. E ela não tem muito carinho pela filha, mas, né, ela vai sendo criada por Miss Clement, né, a senhora Clement, e também pela mãe de Laura Farley. Então, assim, esse elemento, né, cenários sombrios isolados, casas vitorianas ou castelos, elementos da subcultura gótica, aqui está presente, como eu acabei de dizer para vocês, as mansões góticas decadentes, né? O segundo é segredos de família. No caso aqui, na segunda parte da narrativa,
do ponto de vista de Miss Hawcombe, a Anne Catherine, a mulher de branco, traz esse mistério, o segredo de Sir Percival Glyde, que pode soltar as meninas daquela condição. Não sabemos, né? Não sabemos. Então, se um subgênero, um romance que pertence ao subgênero da literatura gótica tem que ter identidades ocultas, envolvendo herança, loucura, escândalos encobertos e um passado assombra o presente. Então, esses elementos tem aqui também. No caso, o passado, o segredo, né? Vindo a assombrar Sir Percival Glyde. E Sir Percival Glyde e Conde Fosco, para se proteger desse passado que vem para atormentá-los, o que é que eles fazem? Eles vão transformar a Laura Furley numa louca, para que eles possam ter total, como é que se diz? Eles têm o dinheiro dela em mãos, eles possam ter acesso aos bens de Laura definitivamente. Então, o que é que eles fazem? Eles trocam as identidades das meninas, né, entre Laura e Catherine. Ambas são parecidas, como eu falei para vocês no final da história, a gente sabe que elas são irmãs, né? Então, assim, elas são trocadas e Laura acaba sendo enviada para o manicômio. Porque Anne Catherine, gente, logo no início da narrativa, se eu não falei, ela está fugindo do manicômio e o Walter acaba ajudando sem querer, né? Quando ele está na carroça, que ele vê aquela mulher de branco, chega um policial e diz: você viu a mulher de branco? Ele diz: não, foi pro outro lado. Então ele deu uma direção errada e a Anne Catherine conseguiu fugir, né? Que ela tinha o intuito de querer ajudar a Laura Furley para que ela não caísse nas garras do Sir Percival Glyde. Então, continuando, né? Eles fazem essa troca de identidade. Como a Anne Catherine é doente do coração, ela morre e a Laura Furley fica lá no manicômio. Né? Até que Miss Hawcombe consegue ficar boa de saúde, vai lá e pega a menina e tira. E neste momento volta o outro personagem, né, da narrativa, que é o Walter Hartwig, que ele tinha ido embora, né? Porque ele não suportava saber que a mulher que ele ama, né, que Laura, tinha se casado, ia se casar, então ele foi embora. Né? Inclusive, essa parte da história parece até com o livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que eu estou lendo. Em alguns momentos, a personagem Marian Hawcombe, ela tem sonhos dele no meio dos selvagens, entre aspas, assim, e aí ela traz para a narrativa, eu lendo, e digo: eita, o Walter Hartwig está numa missão aí, e tal qual o personagem do Coração das Trevas. Mas, enfim, e aí, nesse segundo momento da narrativa aqui, ele vai começar a investigar, né, para tentar provar que Laura, né? E aí ele vai colhendo os depoimentos, aí você entende por que o romance é todo contado em diários, né? Porque é ele colhendo os depoimentos das pessoas para provar, né, que Laura, ela é realmente a Laura Farley e que ela teve a sua identidade usurpada por questões de herança. Então essa questão, né, do identidades ocultas, né, e usando a loucura para tomar posse dos bens. Outra coisa interessante eu já falei para vocês, né, essas personagens femininas oprimidas. Todo romance gótico tem que ter isso. Então você tem a personagem oprimida Anne Catherine, logo no início da narrativa, enviada para um manicômio, porque ela sabe o segredo do Percival Glyde, então desde o início da narrativa ela foge desse manicômio. No segundo momento nós temos a Laura Furley, né, que casa e aí começa a ser oprimida em sua própria casa, e Marian Hawcombe, irmã de Laura, vai morar com Laura e também é oprimida, né? Então, assim, elas são mulheres, principalmente Marian Hawcombe, ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela consegue lutar, mas ela adoece e fica nas mãos do Conde Fosco e de Sir Percival Glyde. Olha só a situação, né? Isso é tão simbólico que no final do depoimento, né, o Conde Fosco escreve: eu estou terminando no lugar de Marian, dizendo assim: olha, eu domino a voz dela, né? Mas ele, de certa forma, foi até legal, porque ele não escondeu o que ela pensava. Ele deixou o diário dela tal qual está lá e entregou, né, para Walter Hartwig. Então, dentro desse contexto, vocês podem ver uma atmosfera paranoica e vigilância, né? Ninguém é totalmente confiável. Então, Laura e Marian Hawcombe não confiam em ninguém.
obviamente não podem confiar. Então é sempre aquela coisa, elas estão sempre vigiadas. Por exemplo, Laura, né, a todo momento quer saber o segredo, ela quer ir na pérgola para encontrar Anne Catherine, mas ambas estão sendo vigiadas, eles querem pegar a Laura e querem pegar Anne Catherine e assim por diante. Então, assim, as personagens estão sempre sendo vigiadas, né, literalmente, ou é paranoia real e não, mas estão... E a loucura e o controle. Então, a gente vê aqui, né, a sanidade mental de Anne Catherine e de Laura são questionadas porque elas são mulheres, estão lutando, né, para ter a sua liberdade, para subverter ali o status quo do Sir Percival Glyde, né, que é o patriarca, o homem ali. Eu sempre digo, gente, eu gosto muito da literatura gótica, mas nós sabemos que existe dois tipos do patriarcado, né? Existe o pai bom e o pai ruim. Nós estamos falando aqui quando o pai ele subverte o seu papel de protetor e acaba se tornando o algoz, né, da sua pessoa ali que ele deveria proteger, né? O homem tem que proteger a mulher do mal e não oprimir a mulher. No caso, o Sir Percival Glyde é um baronete decadente e no final da história nós vamos descobrir que na verdade nem baronete ele é. Na verdade ele é um malandro, né, que conseguiu forjar a sua identidade para se tornar um baronete, assumiu a missão de casar com Laura sem ter direito, e por meio dessa grande empreitada, ele acaba usurpando a identidade da personagem. E o Walter Hartrick fica lutando para mostrar quem era a identidade da personagem. E o que eu acho interessante também é que o Wilkie Collins, ele cria uma situação para que o romance entre Laura Farley e o Walter Hartrick venha a ser possível, porque como ele era um pintor, mesmo inteligente, mas ele era de uma classe inferior, quando Laura é levada para o manicômio como louca, né, e ele tenta salvá-la de todas as maneiras, né, ele casa com ela, fica com ela, ela sendo pobre. Então, assim, o casamento deles é tipo abençoado pela sociedade inglesa, né, e aí eles casam e ele ali, né, ele fica tentando provar a inocência dela, só que ele não consegue, assim, adquirir os bens de volta, mas eles são recompensados, né? Eu li um artigo, né, que falava sobre isso, sobre a questão de que ele, por ser honesto, tentar fazer o certo, mostrar a identidade, ele é recompensado, né? Porque no final, o tio de Laura, né, quando falece, coloca o filho deles dois, né, o filho de Walter e de Laura, como herdeiro da fortuna do tio de Laura, né, que é a fortuna dos Farley. Então, eles são recompensados, né? E o casamento deles é abençoado, porque, tipo, como ela trocou de identidade com Anne Catherine, ela não era mais uma senhora, né, rica, ela era uma mulher comum, né? Foi rebaixada ao lugar de mulher comum. E uma mulher comum poderia casar com um homem comum, né? E os dois são felizes, gente. Inclusive, há vários momentos da narrativa, do ponto de vista de Marian Halcombe, em que Laura fala, né, como eu queria ser pobre, como eu queria ter direito de escolher o meu destino, como eu queria ter casado, ser uma pessoa simples e casar com o Walter, né, e ter uma família e tudo mais. Então, o desejo de Laura foi aceito no final da narrativa, né, mesmo que depois eles fiquem ricos novamente, né. Mas, assim, em vários momentos da narrativa, nós vamos acompanhar essas mulheres oprimidas. Gente, Laura Farley, ela é a personagem principal da narrativa e Anne Catherine também, mas elas praticamente não têm voz, é sempre as outras pessoas contando, né, o que aconteceu com elas, né, principalmente com Laura. Mas mesmo assim, eu acho que elas são fortes, né, determinadas, valentes, com as forças que possuem, né, porque elas não tinham poder nato. Então aqui, como vocês podem ver, todos esses elementos góticos, eles são maravilhosos para deixar a história mais saborosa, né. Então aqui, o gótico aqui, os monstros, né, que nós geralmente sempre na narrativa no conto gótico é uma casa decadente, uma mulher oprimida, né, vindo de fora para oprimir, geralmente, né, temos o vampiro e tudo mais. Aqui o monstro, na verdade, é a própria estrutura social, né, a própria estrutura social inglesa que quer que a mulher tenha que casar sem amarre e tudo mais. E é interessante que para fechar de cadeado, né, geralmente no subgênero gótico, nos romances que pertencem a esse gênero, tem geralmente um incêndio que, tipo, devasta o passado, devasta aquela estrutura antiga. Então, aqui temos também, né, gente? Como aqui é uma parte do spoiler, né?
o Walter Hartrick, ele vai perseguindo, né, os rastros da identidade de Percival Glyde, e quando ele descobre, né, como eu já comentei com vocês, eles também estão sendo perseguidos, né, a todo momento, lembra aquela paranoia, você está sendo seguido? Então, assim, de alguma forma, Sir Percival Glyde, ele vai até a abadia, onde estava a documentação que provava que ele não era o baronete, né, Percival Glyde, e ele acaba ficando preso nessa abadia, e a abadia é incendiada, gente. Então é uma das cenas mais, assim, chocantes, porque, tipo, neste momento da narrativa, o personagem Walter ainda não era casado com Laura. Eles só casam realmente quando acontece esse fato, como Percival Glyde, ele é incendiado lá. E ele tenta salvar de todas as maneiras o personagem Percival Glyde. O Walter, mesmo sabendo que aquele infeliz prejudicou a vida da mulher, ele tenta ser honesto, ele quer salvar, ele luta de todas as formas para salvar a vida dele, mas acaba não conseguindo. Então, assim, o segredo de Percival Glyde é destruído pelas chamas do fogo. O fogo destrói tudo, não só destrói o personagem, né, e destrói aquela abadia antiga, né, fica só a porta super forte. Isso é bem intrigante, né? Achei interessante. My husband, Percival. Dear God, Walter, I'm a child. What did they do? I've been looking for so long. I needed money. Então, assim, gente, a narrativa é linda, né? E a partir da morte de Percival Glyde, eles casam e começam a construir um futuro juntos. No artigo Um Romance de Sensação, um estudo sobre The Woman in White, de Fernanda Moreira Bufalari, né? Ela fala, e de Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos, elas têm uma questão sobre se o romance de sensação é um clássico. Porque como ele é um romance que tenta trazer essa sensação, né, inspirada em fatos, né, em crimes reais, você ali fica lendo e querendo descobrir o final. E aí, quando passa esse momento, né, quando você morde a maçã, quando você já sabe o sabor da comida, e aí, vale a pena reler novamente? Reler, né, esse livro? Eu acredito que no caso da Mulher de Branco, de Wilkie Collins, é um clássico, sim. Primeiro porque é o primeiro romance do gênero, e também porque não é só o mistério no final, é a estrutura das personagens, né? Eu, com certeza, um dia lerei novamente essa obra como estudiosa. Mas, assim, realmente, quando você lê um romance, tipo um thriller, por exemplo, você está querendo saber o mistério da narrativa. Então, quando passa, quando você descobre, não é a mesma coisa você ler novamente, né? Mas em relação à construção das personagens, em relação à estrutura, né, da literatura gótica em si, os elementos da literatura gótica, a construção da narrativa, eu acho sensacional, né? Mas foi uma inquietação que eu achei interessante, sabe? Essa questão, né? Se você releria uma obra, né, que você, de certa forma, o mistério, a sensação de descobrir é o ápice, né? E quando descobre, pronto, o fruto proibido já foi comido, o que vai fazer mais, né? Mas, enfim, essa narrativa é maravilhosa, leiam, se divirtam, né? Lógico que quem vai ler agora, não acredito eu que não leu, não viu, eu só quero que venha aqui ver o comentário quem já leu a obra. Então é isso, tchau pra vocês, até a próxima.